A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã, pedir que você reflita um pouco, é o quanto você é hedonista. Talvez a sua primeira reação seja, eu? Hedonista? Mas alto lá, vamos lembrar que o termo hedonista, a palavra hedonismo, vem de uma palavra grega, hedonê, que significa prazer. Desde os tempos imemoriais, já nos tempos do Novo Testamento, o hedonismo era uma filosofia de vida. Vários filósofos escreveram e registraram que o sentido da vida, o valor maior da existência, tem a ver com aquilo que produz prazer. E a sua vida deve ser empenhada, as suas escolhas, as suas prioridades, a sua energia deve ser gasta, tomando sempre esse critério como critério maior. Isso me dá ou não prazer? Isso me deixa ou não confortável? Isso me deixa ou não feliz? Esse hedonismo muito cultivado e muito elogiado na época dos gregos e dos romanos, ao longo da história tem se manifestado com trajes, com roupas diferentes, mas sempre esteve. E hoje está conosco. Nós respiramos um ar intensamente infectado pelo hedonismo. E eu quero então sugerir a você que você faça uma rápida reflexão, imaginando ou pensando, será que o hedonismo tem lugar na minha vida? E para isso, eu gostaria de sugerir a você algumas perguntas. Primeira pergunta: o que dá efetivamente prazer a você? Não precisa falar em alto som, portanto, seja absolutamente sincero com você mesmo e com Deus. Vale prazer gastronômico, prazer estético, prazer sensual, prazer de entretenimento, qualquer tipo de prazer. O que dá prazer a você? Quais são as suas fontes de prazer? Segunda pergunta: o quanto na sua vida você dedica para alcançar ou manter este prazer? Está pensando? Segunda pergunta. Está pensando? O quanto de energia, de dinheiro, de esforço você gasta para perseguir o que dá prazer a você? Terceira pergunta: quando você experimenta esse prazer, ou esses prazeres, qual é a reação mais comum? É a gratidão? Ou é a busca por mais? Quarta pergunta: o que acontece? Como que você reage quando esse prazer é retirado? Quinta pergunta: qual foi a última vez e quanto tempo durou que você teve prazer meditando nas realidades e nas promessas do reino celeste de Deus? Quando foi a última vez? Quanto tempo durou?
Bem, você que respondeu a essas perguntas tem condições de dizer se de fato ou o quanto você é hedonista. Eu não vou fazer aqui um pedido eu não vou passar aqui um hedonômetro. Sabe o que é um hedonômetro? Sabe, né? É um aparelhinho. Eu não sei se eu vou usar, talvez eu use até o final, mas é um aparelhinho que tem uma agulha, assim, um marcador. Quando chega perto da pessoa, essa agulha vai, se movimenta, indicando o quanto a pessoa é hedonista. E esse aparelhinho funciona de acordo com essas perguntas que eu acabei de fazer. Como que ficaria o hedonômetro se chegasse perto de você? Bem, para tratarmos desse tema, que eu espero que a essa altura do campeonato você concorde que é um tema que envolve muito a sua vida, muito, a sua vida e a minha vida, eu quero então passar para o seguinte ponto. Para que a gente entenda como que esse hedonismo age. Se nós queremos conhecer bem esse vilão e se nós queremos combatê-lo, é fundamental nós entendermos qual é a sua estratégia, como que ele age. Para isso, eu quero usar uma analogia da área biomédica, que eu vejo que tem tudo a ver com o hedonismo agindo em nós como uma virose. Eu gosto muito dessa analogia. As estratégias de ação desse vilão são estratégias muito semelhantes à de um vírus. Todos nós estamos saindo, parece que estamos saindo de um susto que nós levamos essa semana, quando anteontem veio a notícia de que talvez tivéssemos no Brasil o primeiro caso de ebola. Lembram-se? Todo mundo ficou muito... Todo mundo não, né? Muita gente ficou muito assustada. Na internet não se falava em outra coisa, porque todos nós sabemos que esse vírus que transmite o ebola, o grau de mortalidade que ele tem tido ao longo ou nos lugares onde ele tem atuado. Mas você sabe por que o vírus, não só o ebola, mas qualquer outro tipo de vírus, por que ele é tão perigoso e por que ele é tão letal? Deixe-me dar-lhe uma explicação. Aqui está uma figura que representa a atuação do vírus. O vírus, ele é um elemento que entra em contato com a célula. Enquanto ele estiver do lado de fora da célula, ele não consegue fazer nada. Ele existe, todos nós sabemos, somos cercados de milhões, bilhões de vírus o tempo todo. Eles estão aí. E o objetivo deles, já que eles não têm capacidade de se reproduzir por si mesmos, o objetivo deles é encontrar um hospedeiro. Qual que é um dos hospedeiros que eles mais gostam? A célula humana, a célula do seu corpo. Esse seu corpo tão bonitinho, tão bem cuidado, é visado pelos vírus também. Mas, simplesmente, se ele bater na porta da sua célula, quero entrar, ele vai ficar com a porta fechada para ele. A célula não vai deixar. Então, sabe o que ele faz? O vírus, ele desenvolve um mecanismo para fazer com que a célula ache que ele, o vírus, pertence àquela célula. Aí que está a sacada dele. E ele se faz passar como um elemento daquela célula, e nessa hora a célula deixa o vírus entrar. E quando o vírus entra, ele vai imediatamente procurar o que na célula? A fábrica da célula que clona, que multiplica os elementos celulares. E aí ele faz a festa. Bastou entrar aqui na fábrica, que é esse círculo azul,
que ele não vai ter trabalho nenhum. É só ficar ali alojadinho que a célula vai se encarregar de trabalhar por ele. E então, na saída, você vai ter o quê? Vírus, vírus, vírus e mais vírus. Entenderam? Entenderam? Essa forma de atuação do vírus, essa virose, ela é muito interessante para refletir o que acontece com o hedonismo e, aliás, uma série de outras doenças espirituais. Sabe por quê? Porque o hedonismo, ele não se apresenta como um corpo estranho para nós. Pelo contrário, o hedonismo, ele se apresenta como alguém que está interessado em satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades, que são legítimas. Aqui está o grande perigo, aqui está a grande ameaça dele. E ele tem razão até certo ponto, sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que a busca por conforto, a busca por prazer é uma busca legítima. Você me entende? Você vai encontrar nas Escrituras, e você pode caminhar de Gênesis a Apocalipse, e você vai sempre encontrar essa visão que Deus nos fez para o prazer. Deus não criou o homem, Deus não fez o homem para sofrer, para o desconforto, para o incômodo. O que nós encontramos nas Escrituras como sendo a criação original de Deus é um Deus criando o homem e colocando-o num jardim de prazeres. Éden é isto, o jardim dos prazeres. O que nós encontramos no homem, ou na história humana, com relação ao mundo recriado, novos céus, nova terra, aquele mundo que foi atingido pelo pecado, mas que será restaurado, será recriado e será levado à plenitude. O que nós encontramos no céu, meus queridos e minhas queridas? Sabe o que nós encontramos? Deixa eu dizer para você: prazer, delícias. O que a Bíblia diz que quando nós aqui na terra, entre o mundo que decaiu e o mundo que aguarda a restauração, nos entregamos a Deus e passamos a conviver com Ele, Deus faz isso conosco, e à medida que nós aprendemos a conviver cada vez mais com Deus, sabe o que nós encontramos? Prazer, delícias, me entende? Então, é um desejo, é uma necessidade legítima. O vírus do hedonismo não está tentando nos seduzir com algo estranho a nós. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, sobre isso, recorde-se do que Jesus falou em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. E você pode olhar não só esse texto, mas todas as outras promessas que Jesus faz sobre as consequências do discipulado. Quer seguir a Jesus? Sabe o que ele promete? Ele promete que no final, ele promete que como consequência, sabe o que você vai ter? Nesse texto, por exemplo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perfeito. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, o que vai acontecer? Posso ouvir vocês falar? O que vai acontecer? Salvará. Salvará. O que Jesus está apresentando, meus queridos, é que Ele não está apresentando uma vida que por si só, uma vida que em si seja uma vida que negue, por assim dizer, os prazeres. Não. O que Jesus está prometendo é que nossa vida vai ser salva.
E vida salva é uma vida curada, é uma vida restaurada, é uma vida purificada. Sabe para quê? Para os reais, para os verdadeiros deleites para os quais nós fomos criados. Portanto, qual é a essência da estratégia desse vilão chamado hedonismo? A essência da estratégia dele é canalizar erradamente nossa paixão e esperança por realidades legítimas. Nós temos paixão, deveríamos ter, ou devemos ter paixões, ou paixão e esperança por realidades legítimas. Isso é bom. O que o hedonismo faz? Ele canaliza aquilo que é legítimo de forma errada. De tal maneira que ele faz com que as nossas avaliações e expectativas sejam centradas em pessoas, coisas e eventos deste mundo. Por isso, se você quer entender o hedonismo, não comece achando que o hedonismo está totalmente errado. Não. E é aqui que mora o capeta, não é isso? O capeta mora nos detalhes. Não é negando os prazeres, que você encontrará a cura do ponto de vista de Deus. Na realidade, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, sabe o que ele diz? Você não precisa abrir não, mas você pode anotar e buscar depois. Sabe o que 1 Timóteo capítulo 1 diz? Diz que nas igrejas do Novo Testamento, na igreja primitiva, uma série de mestres, de líderes espirituais entraram na igreja. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles faziam? Eles ensinavam: o prazer é contra Deus. Deus não gosta dos prazeres. Então, se você comer alguma coisa e achar gostosa, isso está afastando de você. Então, se você sente um perfume e esse perfume é gostoso, cuidado, porque isso daí não vem de Deus. E por aí. Sabe o que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, sabe quem inspirou, quem soprou essa doutrina no ouvido desses mestres? O que ele diz? O capeta. É ensino e doutrina de demônios. Ele diz isso com toda clareza. Aqueles que ensinam que as coisas boas desta vida devem ser rejeitadas. Então, não é esse o tratamento. Não é assim que nós nos imunizamos contra o vírus. Não é assim que nós derrotamos o vilão. O que nós temos que entender é que a estratégia do vilão é dirigir mal, canalizar mal o amor e a esperança. Mas o amor e a esperança, as paixões e os prazeres são bons. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 22, note o que está errado aqui. Jesus está contando uma parábola. Jesus está contando uma parábola que fala sobre a reação e os frutos na vida de diversos grupos de pessoas quando a palavra de Deus é semeada. E um desses grupos é comparado a uma semente que caiu entre espinhos. E essa semente que caiu entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Entendeu? O vírus se aproveita da paixão, da esperança mal canalizados e atua como um espinho que sufoca a semente, deixando a nossa vida infrutífera. Nos mesmos termos, Jesus fala em Lucas 21, 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que sexo,
gastronomia e cuidados da vida são do capeta. Não é isso que ele está dizendo? Não, muito bem. Não, não! Jesus está dizendo que libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida são os efeitos do vírus atuando. Isso é a virose. E sobre isso Jesus diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados. Em outras palavras, tenham cuidado para que o grau de infecção desse vírus em vocês não chegue a um ponto tal que vocês percam uma parte da vida de vocês quando aquele dia vier inesperadamente sobre cada um de vocês. Mas, sobre isso, talvez o texto mais didático, mais esclarecedor, seja aquele que está na carta de João. O apóstolo João está falando na sua carta sobre o que nos afasta da vida de Deus. O que nos afasta da vida de Deus? E o que João diz? O que nos afasta da vida de Deus é deixar que a nossa paixão. João usa o verbo amar. Ele não poderia encontrar palavra mais forte, não é? Amar. Quando qualquer fonte de prazer desenvolve em nós uma postura, uma dependência, uma ansiedade que pode ser classificada como amor a isto. Quando vira amor a isto, sabe o que acontece? Você expulsa da sua vida o amor a Deus. Basta amar o mundo, que o amor ao Pai será excluído da sua vida. E João nos dá com clareza as principais fontes desses prazeres que nos afastam do amor do Pai. Ele fala a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Com a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, sabe o que João está dizendo? É o famoso eu quero. Por isso que é cobiça. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cuidado com o eu quero. Porque nesse eu quero pode estar escondido o vírus do hedonismo, que traz, que envenena a sua vida com amor ao mundo. E basta amar o mundo para excluir o amor do Pai. Mas João nos diz que além do eu quero, desejo, 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 não tenho e quero, não tenho e quero, não tenho e quero. João nos diz que uma segunda fonte de amor ao mundo nos afasta do Pai. Sabe qual é? A ostentação dos bens. Sabe o que é a ostentação dos bens? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui de coisas muito fantasiosas, né? Ninguém aqui passa por isso, certo? Eu quero, eu tenho. Tão perigoso quanto o eu quero é o eu tenho. A ostentação dos bens é um sinal fortíssimo de que eu estou infectado. E com essa infecção, eu estou amando o mundo. E se eu estou amando o mundo, o amor ao mundo exclui o amor ao Pai. Tem uma passagem, um versículo muito significativo, que está ali no final da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo está na parte em que ele está apresentando os seus conselhos práticos ao pastor Timóteo, ao bispo Timóteo. E nessa lista de conselhos, Paulo diz: Timóteo, identifique bem no meio da igreja
as mulheres que ficaram viúvas. Era uma realidade muito mais presente do que é hoje. Essa questão do o que fazer para uma mulher que perdeu o marido. E Paulo diz, eu não vou entrar aqui nos detalhes, depois você leia. Timóteo, eu vou dizer nas minhas palavras, algumas dessas viúvas, elas vão estar com anticorpos contra o vírus do hedonismo. Porque viúva, diz Paulo, é particularmente sensível, usando a minha linguagem, ao vírus do hedonismo. E muitas vão estar infectadas e vão se entregar aos prazeres do mundo. E sabe o que vai acontecer, Timóteo? Essa infecção pode chegar a um tal grau que essa viúva que se entrega aos prazeres desta forma, mesmo viva, estará? Me entende? Ele fala das viúvas que estão com anticorpos contra o vírus do hedonismo. Mas algumas que mesmo vivas estarão mortas. O que Paulo certamente aqui está querendo dizer, mortas em que sentido? Inoperantes para executar os propósitos de Deus. Inoperantes. Mortas. Porque estão com um grau tão forte de infecção pelo vírus do hedonismo. Essas estão entregues completamente aos prazeres. Bem, mas a gente precisa prosseguir um pouquinho mais nesse trabalho de entender o vilão do hedonismo. E aí vamos para a parte da cura. O meu último ponto aqui para entender o vilão do hedonismo é o seguinte: é mostrar para vocês que o hedonismo, como um vírus que faz de conta que está atendendo às nossas necessidades legítimas, mas na realidade nos engana, ao atuar em nós, ele mascara 3 grandes focos de doença espiritual. O hedonismo funciona como máscara para 3 grandes formas de afastamento de Deus. O hedonismo mascara diversas reações pecaminosas que tentam lidar com os nossos desejos legítimos. Eu quero falar das 3 máscaras aqui. Primeira máscara que fica escondida pelo hedonismo. Sabe qual é a máscara? O egocentrismo. Não sei se você me entende. Nós temos essa tendência de colocarmos o nosso ego no centro. Certo? Não é novidade para ninguém. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas é ou não verdade que muitas vezes esse egocentrismo ele se disfarça de hedonismo e se legitima? E aí não é tão feio, né? Egocentrismo é uma coisa feia, mas defender os prazeres, buscar os prazeres não é tão feio. Me entende? É uma máscara. É uma máscara. A paixão pelos prazeres, a entrega aos desejos, vai deixar lá inatacado esse pecado chamado egocentrismo, que se não for efetivamente desalojado, vai me afastar do reino de Deus. Mas tem uma segunda máscara, e agora eu peço licença a você, eu vou usar uma palavra aqui que parece um palavrão. Mas não é não, tá? É porque realmente é difícil encontrar uma palavra em português para expressar o conceito. E essa expressa eudemonismo. Já ouviu falar de eudemonismo? Tem nada a ver com demônio não, tá, gente? Eudemonismo, se você for ao dicionário, sabe o que é? É aquela postura, aquela atitude de quem busca a felicidade como o prazer máximo da vida. O nome que na nossa língua tem para essa atitude é eudemonismo. A felicidade como alvo supremo. Quantos e quantos de nós estamos infectados pelo hedonismo e achamos que dá para conviver com ele, mas no fundo esse hedonismo está mascarando algo
tremendamente maléfico para a vitalidade espiritual, que é essa noção de que eu existo para ser feliz. Felicidade é um direito. Eu me lembro, há alguns anos, conversando com uma pessoa, essa pessoa estava num momento extremamente crítico no seu casamento. Os dois já tinham decidido se separar. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, é uma história bem complicada, mas só para você ter uma ideia, essa pessoa estava com 30 anos, casado há uns 5 anos. E a situação deles chegou a um tal ponto que, na visão dele, não dava mais para continuar. Conversando com essa pessoa, Deus, então, conduziu a uma compreensão do que efetivamente estava em jogo. O problema dele, o que mais doía nele, não era as dores do casamento, que sempre tem, né? As crises, as dificuldades. Sabe o que era? Esse rapaz, ele estava completando, recém-completado, 30 anos. Quem tem 30 anos aqui, ou quem teve há pouco tempo, sabe o que é isso, né? Aos 30 anos, em geral, especialmente os homens, há uma mudança de perspectiva na vida. Por quê? Você não é mais jovem. Agora você começa a ver a vida como um bem, como um recurso escasso, que uma hora vai acabar. Aos 20, provavelmente, você acha que dura para sempre, né? Você pode viver à vontade, que é um estoque ilimitado de recursos. Mas aos 30, um mínimo de bom senso leva qualquer um a pensar, opa, faltam quantos anos de vida para eu ganhar dinheiro, construir um patrimônio, constituir uma família, me tornar alguém respeitado, deixar um legado para a próxima geração, etc, etc, etc. Uns 20, uns 30, E aí, o que acontece? O que aconteceu com esse rapaz? Ao olhar a vida dele, como tinha sido vivida até ali, os últimos 5 anos, e ao olhar para frente e projetar, deu um desespero nele, um desespero. Mas um desespero baseado em quê? Eu não vou ter mais chance de ser feliz. No fundo é isso. Eu não vou ter mais chance de ser feliz. E talvez ele tivesse razão. Mas a questão é, quem colocou na cabeça dele que ele está aqui para ser feliz? Quem colocou? A gente sabe. Aquele que vive no meio do enxofre, né? Isso é eudemonismo, que de novo a palavra em si não tem a ver com demônio, mas esse sopro vem do demônio. A felicidade como alvo supremo. Mas tem uma terceira máscara que o hedonismo esconde ou engana. E eu chamaria essa máscara de aquela atitude na vida de que o que conta é a experiência. O que conta a experiência é aquela atitude que nos faz ficar cada vez mais dependentes do curto prazo, do imediato, do agora. Eu quero experimentar. Eu quero passar por situações no presente. E é interessante que essa é uma das áreas mais estudadas atualmente por psicólogos, economistas, pessoas que lidam com saúde pública, com governo. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas acredita que o bem-estar, agora eu não estou falando só de felicidade, eu estou falando de bem-estar. Bem-estar é você continuamente estar passando por experiências agradáveis.
E isto é um tremendo engano. E não precisa da palavra de Deus para corroborar isso, para dizer isso. Eu vou contar aqui rapidamente alguns achados das ciências cognitivas sobre esse tema, para mostrar como que o hedonismo, ele sabe muito bem como nós funcionamos e faz uso disso. Tem um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Esse homem recebeu o Prêmio Nobel de Economia, um psicólogo recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2002. E ele tem uns insights muito interessantes que ele compartilha para mostrar o que nós, cada ser humano, é composto por dois eus. Todos nós. Eu tenho um eu que está focado na experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um eu que vive das memórias. Quer ver um exemplo? O Oswaldo vai no médico. É isso que dá sentar na frente. O Oswaldo vai no médico. Aí o médico vai e aperta o joelho do Oswaldo, que o Oswaldo está reclamando aí de algumas dores nas articulações, e aperta o joelho e diz: dói aqui, Oswaldo. Nessa hora, o Oswaldo está reagindo com qual eu? O eu da experiência. É aquele eu do momento. Agora, se o médico, quando recebeu o Oswaldo lá no consultório, chegar e perguntar: Oswaldo, como vai sua vida? Com que ego o Oswaldo vai responder a pergunta do médico? Com o eu da memória. Entendeu? Nós somos assim. Agora, o aspecto interessantíssimo aqui, e que desmascara o hedonismo, sabe qual é? Quem é que cria, quem é que fala mais alto em nós com relação à percepção de bem-estar? É o eu da experiência ou o eu da memória? É o da memória. Você já passou por isso? Tira férias, vai lá para a praia. Oh, uma semana na praia. Primeiro dia, maravilhoso. Segundo dia, sensacional. Terceiro dia, inesquecível. Quarto dia, um pedacinho do céu. No quinto dia, quando você vai dar a partida para ir para a praia, o carro não pega. O que aconteceu? Mas você não tinha que ter abastecido, faltou combustível. Você traz o combustível, agora o combustível não funciona porque deu algum problema no motor e o carro não pega. E daí a pouco... E o seu dia, quando você olhar, você está em condições de ir à praia às 6 da tarde. Diz uma coisa, e aí foi o último dia. Fala sério. Aqueles 5 dias de férias vão ficar lembrados pelo quê? Pelo dia, por esse último dia. Por quê? Porque é o eu da memória que dá as cartas. Eu tenho aqui uns gráficos, eu não quero gastar muito tempo com isso, que nós temos que partir para a conclusão, mas um último gráfico aqui, desses mesmos estudiosos, que são tão eloquentes sobre isso, é o seguinte: ciência, hein? Coisa que foi feita com pacientes, 2 pacientes. 2 pacientes, o paciente A e o paciente B, foram submetidos a um exame muito agradável, chamado colonoscopia. Enquanto eles passavam pela colonoscopia, eles eram chamados a dizer o grau de desconforto, o grau de dor com a colonoscopia. O primeiro paciente, paciente A, ele ficou 9 minutos... Estão vendo ali? 9 minutos, e descreveu uma dor naqueles 9 minutos que está expressa por aquele gráfico ali. Ok? Um outro paciente, agora, o paciente B, também submetido a uma colonoscopia, só que olha o que aconteceu com o B. Durou 20 minutos o procedimento dele. Mas você consegue observar aqui que os 10 minutos finais, a dor foi muito menos intensa do que os 10 minutos do paciente A. Perceberam a diferença? Agora o médico vai perguntar ao paciente A: como é que foi a colonoscopia? Ele, o paciente A,
vai dizer que foi horrorosa, terrível, um sofrimento. E sabe o que o paciente B vai dizer? Doutor, foi muito incômodo, mas nada de tirar pedaço. Mas como é que é isso? Se o eu da experiência que desse as cartas, é claro que o paciente B iria reclamar muito mais. Mas na prática, vamos lá, dali a algum tempo, se o mesmo paciente tivesse se submetido a 2 médicos, um tivesse feito a colonoscopia da esquerda e o outro tivesse feito a colonoscopia da direita, qual médico o paciente iria procurar depois? O da direita, concordam? Mas ele sofreu muito mais, mas O hedonismo procura fazer-nos acreditar que a experiência é o que conta. E isso é um engano. A memória é o que conta. Mas, ok. Agora vamos à parte da cura. Graças a Deus, o plano de salvação preparado pelo nosso Pai Eterno envolve cura para o hedonismo. Agora, usando a analogia do vírus, como que se cura do hedonismo? Alguém vai poder dizer, acabando com o vírus. Você acha essa uma boa estratégia? Acabar com o vírus para curar a virose? Não é, né? Não é, Didi? Isso aí é um quixotismo, é um Dom Quixote. Acabem os vírus do mundo e então eu vou ser saudável. É óbvio que não! Como que se cura uma virose? Ou como que se trata de uma virose? Como? Desenvolvendo anticorpos. Não seja ingênuo, achando que você, para servir a Deus, para viver experimentando as delícias perpétuas e a plenitude de alegria que existe na presença de Deus, para isso é preciso que o vilão do hedonismo seja afastado. Ele não vai ser afastado, ele vai ficar até o dia final. Mas a provisão de Deus, mas a graça de Deus mostra com todas as letras que é possível ter anticorpos. E vamos aos anticorpos então. Vimos que a essência da atuação do vilão é amor e esperança mal canalizados. Como que se vence então o vilão do hedonismo? Canalizando corretamente as nossas paixões. Canalizando corretamente as nossas paixões. E para isso, esse canalizar corretamente as nossas paixões, eu quero propor que isso se dá na forma de 3 anticorpos. Anota aí, vai anotar? 3 anticorpos, hein? 3 anticorpos. Esses anticorpos, uma vez introjetados aí no seu organismo, você pode deixar o hedonismo à vontade do lado de fora, porque a sua célula não vai aceitar o engano dele. Primeiro anticorpo, e para falar sobre os anticorpos, nada melhor do que alguém que foi infectado. A Bíblia registra diversas pessoas que foram fortemente infectadas pelo vírus do hedonismo. Mas tem um que salta muito aos olhos, eu gosto muito, eu recomendo a vocês para, pelo menos uma vez por ano, lerem o livro de Eclesiastes, não é isso? Eu estou aqui há 5 anos, todo ano eu falo isso. Por quê? Eclesiastes, ele é um livro que traz o relato, traz a experiência e traz o tratamento para uma série de doenças que são tão comuns nos dias de hoje, que parece que o autor de Eclesiastes viveu no século 21. E uma das doenças que infectaram o autor de Eclesiastes foi o hedonismo. Vejam o que ele diz no capítulo 2, versículos 1, 3 e 10. Pensei comigo mesmo, vamos,
Vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Então decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Que beleza, hein? O que vocês acham? Show de bola, né? Hedonismo puro, né? Bem, no capítulo 2, o autor de Eclesiastes está contando a trajetória dele. E essa trajetória, que passa por um hedonismo doentio, aliás, todo hedonismo é doentio, mas um hedonismo intenso, ele leva o autor quase ao ponto de desesperança, ou de desespero, quase ao ponto de afirmar: tudo é sem sentido, tudo é vaidade, inclusive o hedonismo. Mas o interessante é que ele não para aí. Nos capítulos 11 e 12, ele diz: mas em meio a esse mundo em que tudo parece sem sentido, é possível encontrar, sim, significado e sentido. E a partir daí, capítulos 11 e 12, o autor de Eclesiastes nos fala de quais os anticorpos que ele encontrou. Primeiro anticorpo, contra o egocentrismo. Sabe qual é o anticorpo que funciona? Eu estou chamando aqui de piedade, tomando uma palavra do Novo Testamento, muito usada, especialmente nas cartas a Timóteo, a Tito e nas cartas de Pedro. Piedade aqui não é ter dó. Estamos entendendo? Piedade no português assim mais comum é o que? Eu tenho pena de fulano, eu tenho piedade dele. Mas não tem nada a ver aqui, ou não tem quase nada a ver. Piedade no Novo Testamento, sabe o que é? É um viver consciente de que você está na presença do Deus eterno e uma descoberta constante e contínua de como agir coerentemente com a presença desse Deus eterno. Isso é piedade. Por isso que eu estou chamando de viver cultico, viver prestando culto a Deus. Nas palavras do autor de Eclesiastes, isso seria, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Você quer ter um anticorpo contra o egocentrismo? É simples. Simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Treine a sua mente e o seu coração para continuamente, em qualquer situação, em qualquer ambiente, fazer essa pergunta: o que agrada a Deus aqui? Você está no trânsito, apressado talvez, está seguindo as regras do trânsito, está na sua faixa, e aí um louco dá uma fechada em você que quase produz um acidente. O que agrada a Deus aqui? Você está no trabalho, está fazendo o seu papel,
está contribuindo para o bem da empresa, está tratando os outros com integridade, está prestes a receber uma promoção e descobre que ali no finalzinho seu chefe decidiu por outro e você descobre que tinha um esquema enorme que esse outro usou, inventou mentiras sobre você, deu aquelas rasteiras que... O que agrada a Deus aqui? Você está em casa, sozinho, 11 horas da noite, é hora de ligar a televisão, entretenimento, quem sabe é quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, você não aguenta mais, não quer nem pensar, faz o zap pelos canais. O que agrada a Deus aqui? Você entende? Esse é o lembra-se do seu Criador. Esse é tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Isso é a piedade, esse é o viver cultico. Primeiro anticorpo. Segundo anticorpo. Você já notou, obviamente, que eu estou acelerando, né? O segundo grande engano do hedonismo é o eudemonismo, a felicidade como bem supremo. Sabe como que se ataca isso? Com um anticorpo chamado alegria ativa. Opa! Alegria? Mas alegria é felicidade. Não tem nada a ver. Biblicamente, uma coisa é felicidade. Sabe o que é felicidade? Bem-estar. As coisas estão bem, eu estou com saúde, tenho dinheiro, os meus relacionamentos estão ok, sou feliz. Ok, isso é felicidade. Mas sabe o que é alegria na Bíblia? Alegria, e por isso que é ativa, alegria é uma consequência, é algo que toma conta do seu coração e das suas emoções quando você coloca a mente nas realidades corretas. Se você coloca a mente no que é real, sobre Deus, sobre o mundo criado, sobre você mesmo, sobre os propósitos de Deus, sobre o propósito para a sua existência, sabe o que a Bíblia diz? E todos aqueles que fazem isso experimentam? Surge no seu coração uma alegria ativa. Por quê? Porque ela não vem ao seu encontro e obriga você. Felicidade faz isso. Prazer faz isso. Mas alegria não. Alegria é uma escolha. Por isso a insistência das Escrituras por alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se, regozijem-se, porque é uma escolha. E é uma escolha caracterizada por onde eu coloco a minha mente. Tem um versículo que eu tenho decorado e todos os dias nos últimos anos fazem parte da minha ligação com Deus, das minhas manhãs. Sabe qual é? O Salmo 90, versículo 14. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. São coisas do Espírito de Deus. Você coloca a sua mente, você conecta a sua mente com aquilo que você crê que de fato é a fonte que rege o mundo. O que rege o mundo? O amor leal de Deus. E você está pedindo a Deus logo de manhã, o quê? O quê? Senhor, eu sei que eu preciso de pão, eu preciso de trabalho, eu preciso de roupa, eu preciso de teto, mas nessa hora eu não vou te pedir nada disso, Senhor. O que eu quero te pedir é uma coisa. Encha o meu coração com a percepção do teu amor leal. Uma coisa quero, somente uma coisa é necessária. E o salmista diz, e desta forma, todos os nossos dias cantaremos felizes. Mas eu quero terminar com o terceiro anticorpo. Se o hedonismo nos engana com a ênfase
na experiência imediata, a palavra de Deus nos chama a atenção para a importância de substituir essa vida vivida com base na experiência imediata por uma vida que se preocupa com as memórias. Vamos chamar isso de grata memória. Sabe o que é isso? Eclesiastes conta nas palavras dele. Quando ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos, tem um princípio aqui que Eclesiastes não sabia, o autor de Eclesiastes não tinha esse conhecimento que a ciência tem hoje, mas ele já sabia das coisas. Sabe qual é o princípio, gente? O eu da memória é um eu contador de histórias. O eu imediato é um eu que está preocupado em experimentar, em desfrutar. Mas nós temos algo lindo dentro de nós, chamado eu da memória. E a especialidade desse eu, sabe o que é? É contar histórias sobre a sua vida. Lembra do que eu falei sobre as férias estragadas pelo que aconteceu no último dia? A minha esposa está aqui. Nós passamos agora em julho algo não tão intenso, mas parecido, né? Umas férias lindas lá na praia, depois em Monte Verde. E no último dia, teve um aborrecimento. Eu não vou contar aqui, mas um aborrecimento intenso. Hoje, aí eu fico pensando, hoje eu amei aquelas férias. Sabe por quê? Porque eu coloquei a minha memória para trabalhar. E eu pude voltar e ver não só aquele aborrecimento intenso que me irritou, que me indignou, mas eu olhei o quê? O todo e pude permitir que Deus escrevesse a história daqueles dias. E com a história daqueles dias escrita sobre o pano de fundo da fidelidade, da provisão, da verdade, da justiça, da santidade de Deus, as férias de julho entraram naquelas coisas queridas que eu vou levar até os últimos dias. E acredito que vou levar, inclusive, para a eternidade. Você está me entendendo? É isso que Eclesiastes diz. Lembra-te, lembre-se do seu Criador. Sim, lembre-se dele. Construa a sua vida. Registre a história da sua vida, baseando-se na companhia do seu Criador. Só que para isso, nós precisamos, e é o meu último ponto mesmo, nós precisamos de algo que Paulo ensina a Timóteo com muita clareza. Nós precisamos de exercício no dia a dia. Paulo diz a Timóteo, rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, que é esse viver cultico, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Queridos, nada vai mudar na sua vida, na minha vida, em relação ao hedonismo, se eu não enxergar isso que Paulo está ensinando a Timóteo, colocar isso em prática. Exercício. O viver cultico, a alegria ativa e a grata memória são anticorpos que eu preciso, que você precisa, para não deixarmos o vírus do hedonismo ganhar lugar em nós. Mas a vacina composta desses 3 anticorpos é o exercício. Todos os dias, sábados, domingos, de segunda a sexta. E sabe uma coisa? Se nós formos achados fiéis nisso, o Senhor Deus está prometendo agora, sabe o quê? Vejam o que ele diz aqui. Tem promessa da vida presente e da futura. Se o hedonismo não encontrar espaço em nós, seremos educados para o verdadeiro prazer. Como eu gostaria agora de ter mais meia hora, mas não tem. Gente, atenção, só registre isso. Céu.
é desfrute. Guarde isso. Céu é desfrute. Quanto mais educados forem os seus prazeres do lado de cá, mais desfrute você vai ter do lado de lá. Quanto mais os seus anticorpos atuarem aqui, e você tiver a sua vida cheia de viver cultico, alegria ativa e grata memória, sabe o que vai ser? Mais pleno você vai entrar na eternidade. E mais prazeres, que bom que a história termina assim, mais prazeres você vai sentir. Prazeres comparados a esses prazeres celestiais, tudo que do lado de cá você possa experimentar de mais prazeroso é infinitamente desprezível perto dos prazeres que nos aguardam. E por isso nós precisamos fazer guerra ao hedonismo. E por isso precisamos enxergar que Deus nos criou para os prazeres e nos redime para os prazeres. Por isso precisamos enxergar que o hedonismo como um vírus promete atender às nossas necessidades, mas não atende. Ele as mascara na forma de egocentrismo, na forma de busca da felicidade como alvo maior, na forma de foco na experiência imediata. A palavra de Deus nos ensina que Deus tem um estoque de vacina à nossa disposição. Vacinemo-nos! Frequentemos o posto de vacinação! Enchemo-nos! Vamos nos encher de quê? Um viver cultico, uma alegria ativa e uma grata memória. E assim teremos toda a eternidade para louvarmos, para adorarmos e exaltarmos o nosso Deus com muito prazer.